Mas vamos ler juntos o texto? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3, verso 5. E aí eu falei assim: Senhor, santificação, traz para mim aquela palavra que vai tirar a gente da zona de conforto, que vai dar um sacode, aquele sacode que vai falar assim, ó, não dá para você continuar sendo como você é. E aí Deus me trouxe à memória um jovem que se mostrou santificado, diferenciado, separado, não apenas nas suas atitudes, mas como nós vamos ver hoje, pelas suas decisões. E nós, como igreja de Cristo que somos, precisamos entender que buscar a santificação precisa, sim, de uma integridade inegociável. Abre a sua Bíblia aí no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, e nós vamos ler juntos a partir do verso 8. Como eu sei que a Sociedade Bíblica tem espalhado várias versões, vamos combinar o seguinte: você lê na sua versão aí na mente e acompanha a leitura que eu vou fazer aqui, tá bom? Mas é o mesmo contexto, é a mesma temática. Então veja lá. Resolveu então Daniel firmemente em seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe, você pode completar? Chefe, então pediu ao dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, em algumas versões diz copeiro, em outras diz dispenseiro, outras diz guarda. Mas vamos atentar para uma palavra só. Um subalterno, o guarda. Diga comigo, guarda. Isso. É a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, a teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja, diga comigo, veja. Veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os seus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Fala, 10 dias. Pois é, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem. O chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Você pode dizer amém? Amém. Fecha seus olhos. Pai, querido Deus, meu mestre, meu Senhor, me coloco agora, ó Deus, diante das tuas mãos como um lápis, para ser usado pelo Senhor, escrevendo aqui nesta igreja uma nova história.
Esconde-me, ó Deus, atrás da tua cruz. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Te peço isso humildemente, no nome de Jesus, e que a tua palavra alcance lugar estratégico no nosso coração e venha florescer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pois é, irmãos, deixa eu te contextualizar. Nós temos vivido um tempo onde as pressões que vivemos do lado de fora têm nos imposto uma decisão interna para que assim venhamos a agir diante da sociedade. Nós estamos com uma pressão diante das doenças que têm nos cercado, a pandemia, nós temos pressões vindas da política, nós temos pressões vindas da cultura, nos inculcando novas ideologias, nos deixando preocupados em como agir, inclusive com as crianças. Pressões nós temos vividos todos os dias. Você concorda comigo? Sim ou não? Todos os dias. É pressão no trabalho, é pressão dentro de casa, é pressão na escola, na faculdade, aonde nós passamos. Nós temos vivido pressões. E aqui com Daniel não era diferente. Veja o que aconteceu. Nabucodonosor toma posse de Jerusalém e toma para si, leva consigo o rei, os nobres e tudo o que eles tinham. E quando vem Daniel com seus amigos para morar dentro do palácio do rei, ali Nabucodonosor ordena ao seu oficial que cuidasse de Daniel e de seus amigos com as iguarias do rei. Você já parou para pensar no porquê que Nabucodonosor fazia isso? Sabe o que é, irmão? Para poder mexer com quem é influente e inteligente, você tem que tratar bem. A ideia de Nabucodonosor era a seguinte: vou pegar esses intelectuais, esses jovens de grande conhecimento, vou tratá-los a pandeló, com muito zelo, muito cuidado e assim também trabalhar nas suas mentes, nos seus valores, nos seus princípios, para que eles consigam assumir uma cultura dos caldeus, como eu sou, e assim consiga me nortear nas minhas decisões. A ideia de Nabucodonosor era criar uma clã de conselheiros, utilizando esses intelectuais que ele havia capturado do povo de Jerusalém. E aí ele vai e traz Daniel e seus 3 amigos, e ali orienta ao oficial dizendo assim: olha, você vai dar para eles de comer de tudo o que eu como aqui. Deixe eles vigorosos e fortes. E ao ler esse texto, nós vemos alguns princípios que são fundamentais para que Daniel se tornasse o homem que foi. E nós, como Igreja de Cristo hoje, venhamos a modelar e nos posicionarmos como Daniel. Atente comigo para o primeiro detalhe que nós vamos destacar aqui. Daniel é instruído pelo Senhor e Deus lhe dá um método, uma forma para que ele não venha a se contaminar com a ideologia, com os conceitos, com os princípios, com os valores que o próprio povo caldeu queria que eles assumissem. Lá no verso 6 do capítulo 4 do livro de Oséias, diz que o povo perece porque lhes falta conhecimento. Mas lá no comecinho do livro de Daniel, logo nos primeiros versos, que a gente não leu, mas você vai dar uma lidinha quando chegar em casa, diz que Daniel ele e os seus amigos, eram jovens de vasto conhecimento. Sabe, meu irmão, muitas das vezes nós não estamos blindados contra as artimanhas que Satanás levanta contra nós, contra as ciladas que ele apronta contra nós. Sabe por quê? Porque nos falta
conhecimento. A gente não está treinado para identificar a forma com que Satanás tem agido. E aí nós acreditamos em tudo. Não estamos espertos, mas Daniel tinha conhecimento. Daniel sabia da estratégia que Nabucodonosor tinha para tratar esses conceitos dentro dos jovens intelectuais. Ele falou, opa, ele está trabalhando, mas não é com a minha alimentação. Ele está trazendo os seus princípios e os seus valores. Ele quer mudar o meu coração. Ele quer mudar o meu sentimento. Ele quer tirar do trono aquele que eu coloquei no trono. Daniel tinha conhecimento. E lá no verso 8 diz que Daniel teve uma decisão. Veja como diz no verso 8. Resolveu Daniel firmemente em seu coração. Daniel resolveu. Daniel decidiu. Eu não me contaminarei. É uma decisão interna minha. Você pode colocar a pressão que for por fora, mas o que está dentro de mim, desse estou firme, não abro mão. E foi essa a postura que fez com que tudo depois se desenrolasse. E aí, meu irmão, se eu fosse você, eu pegava um papel e uma caneta e anotava, porque é estratégico para a sua vitória. Você tem buscado a santidade? Vamos modelar aqueles que se mostraram santificados. Daniel foi um desses e vai nos ensinar muitas coisas nessa manhã, creio eu, para a glória de Deus. Daniel não faz nada fora do que já fazia antes, porém, ele tinha uma estratégia. Muitas vezes, meus irmãos, a circunstância ao nosso redor fará com que a gente haja de forma diferente, mas o princípio tem que ser o mesmo. Daniel tinha um princípio, Daniel tinha seus valores, mas aqui ele estava encarcerado, ele estava preso. E às vezes a gente pensa num homem preso, aquele cara lá no cárcere, né, atrás das grades. Não, meu irmão, ele estava dentro do palácio, comendo a mesma coisa que o rei comia. Ele estava num local extremamente propício, um local bom. Ele comia do melhor. Poderia ter comido, né? Porque nós vamos ver que ele recusou. Ele decidiu em seu coração não se contaminar. A decisão dele era intencional e não um reflexo das circunstâncias onde ele estava vivendo. Daniel queria sim agradar o Senhor. Daniel queria sim colocar o Senhor no centro da sua vida. Daniel queria proteger o seu coração, porque ele sabia em quem estava confiando. Ele sabia, inclusive, quem era o que governava na sua vida. Não era Nabucodonosor, por mais que ele tivesse poder coercitivo, por mais que ele pudesse impor, olha, você vai comer. E a pressão, meu irmão, em cima dessa obrigação era tão grande que quando o oficial é questionado por Daniel, olha só, você permite que eu coma legumes? Quantas donas de casa, pensa comigo você, que é irmã, que faz a comida na sua casa. O que dá mais trabalho? Preparar legumes ou preparar uma carne? Eu acho que é carne. Eu não sou lá essa cozinheira toda, mas eu acho que é carne. Daniel chega pro oficial e fala assim, olha, vou dar um refresco para você. Você prepara só para mim o quê? Legume e água. Não precisa gastar muito comigo, não. Não precisa se preocupar com carne. Eu quero te dar um refresco, eu quero te dar um fácil. Mas a pressão que Nabucodonosor exigia em cima dos seus oficiais e inclusive dos seus presos era tão grande que o oficial rejeita essa facilidade e fala assim, olha, eu queria muito poder fazer isso,
Mas sabe o que é? Eu tenho o quê? Medo. Eu tenho medo de botar a minha cabeça, à prova. Por quê? Se você comer disso daí, sabe o que pode acontecer? Você pode chegar mais fraquinho. Você pode chegar mais tristinho diante de Nabucodonosor depois do período que ele preparou para você. E aí a responsabilidade é minha. Aí o problema está na minha mão. Mas veja, quando nós lemos no texto que Daniel decide não se contaminar, Daniel não estava pensando na comida. Ele não estava pensando na carne e nem no vinho. Porque o judeu naquela época, ele não era proibido de comer carne e vinho, não, meu irmão. A Bíblia não nos mostra isso. Mas Daniel, por causa do seu conhecimento, sabia que o processo de preparo daquele alimento era o quê? Oferecido aos deuses. Quais os deuses? Deuses do Deus eterno? Deuses pagãos. Olha, essa picanha tá linda, mas o processo... esse vinho tinto chega a brilha, sabe? Mas por onde ele passou primeiro? E aí sabe o que Daniel ensina para mim e para você? Meu irmão, não é o que você consome, mas o porquê você consome, como o que você consome foi preparado. A pergunta que Deus traz para mim durante essa semana, e eu compartilho com você hoje é: você está atento ao processo de preparo, à intenção do preparo daquilo que você tem consumido? Você já parou para pensar no processo de produção daquilo que você tem consumido? E não pense só em alimento não, tá? Porque música você consome. Porque televisão você consome, porque filme você consome, porque notícias você consome, porque livros você consome. Daniel tinha conhecimento dos processos de produção. E foi através deste conhecimento que ele falou: opa, o lance não é a comida. O lance não é o produto, o lance é o processo. E esse processo vai contaminar o meu coração. Não posso. Eu tenho conhecimento do porquê que Nabucodonosor está me oferecendo essas coisas. E isso vai contaminar o meu coração. E isso eu não posso dar brecha. Eu decido firmemente permanecer firmada naquele. Eu decido firmemente permanecer firmado naquele que me chamou. Aquele a quem eu escolhi colocar como dono, como chefe, como aquele que me direciona em todas as minhas decisões. Mas temos outras coisas para aprender com Daniel. Apesar dele ter conhecimento e dentro do seu coração decidir não se contaminar, Daniel não foi arisco, nem deselegante e muito menos nem, como eu posso dizer, desobediente diante da autoridade que sobre ele estava sendo imposta. Ele ainda se posicionava como preso. Mas ele tinha uma decisão firme em seu coração. Meu irmão, quando nós temos uma decisão firmada em nosso coração, não podemos vacilar para lado nenhum. Às vezes a circunstância que está à nossa volta não vai facilitar o processo. E aí, o que nós fazemos? Desistimos? Cedemos? Não. Clamamos ao Senhor e Ele nos dará outra estratégia. Peraí.
Falei com o oficial e não deu certo, deu ruim. Vou agora para um recurso. E, gente, quem melhor vai entender sobre o preparo do alimento do que o cozinheiro? Peraí. O oficial estava direto com Nabucodonosor. Mas quem bota a mão na massa é o cozinheiro, é o auxiliar, é o copeiro, é o guarda. Então Daniel muda a estratégia. Fala comigo, estratégia. Ele tem um objetivo. O objetivo não mudou. Eu tenho uma decisão firme, mas a circunstância fez com que eu precisasse mudar a estratégia. E ele muda a estratégia. Ele vai até o copeiro. E chegando lá, ele chega e fala assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Queria te pedir um negócio. Será que você podia liberar a gente por 10 dias, eu e meus amigos, para que a gente coma só legume e água? 10 dias. Queria que você se lembrasse aqui comigo, se você já teve conhecimento desse texto. Hoje de manhã, quando eu acordei, meu pai estava na cozinha orando. Acredito até que era por mim, né? Era, pai, em nome de Jesus, né? Eu creio. E agora ele está orando de novo. E aí, depois que ele terminou a oração, a gente estava lá tomando café. E aí eu compartilhei com ele, porque pai, né? Pai, a gente tem que dar uns spoilers, até porque o meu é muito curioso. Me ligava durante a semana. Você vai falar sobre o que lá na igreja? Eu falei, não sei. Mas hoje de manhã eu cedi. E contei um pouquinho para ele. A gente estava lá conversando. E aí aprendi e anotei mais umas coisas que ele passou para mim. E a gente estava lá conversando no café da manhã. E eu falei assim, interessante, né, pai? Nabucodonosor deu um tempo probatório para os 3. Você lembra quanto tempo era? Quanto tempo? 3 anos. Nabucodonosor disse para o oficial assim, você vai cuidar deles por 3 anos. Você vai dar das iguarias, da coisa mais fina, e vai trabalhar no intelecto dele, na cultura deles, por 3 anos. Diga, 3 anos. Matematicamente, hein? Pensa comigo. Quanto tempo Daniel pediu para o copeiro? Que pesa mais? 10 anos, 10 dias ou 3 anos? 3 anos. O que pesa mais? Vamos pensar aqui, irmãs da dieta. Qual a dieta que vai ter mais eficácia comprovada? Uma dieta de 10 anos ou de 3 anos ou uma dieta de 10 dias? 3 anos. Nabucodonosor deu uma dieta para eles rica de proteína para 3 anos. Daniel pede para o copeiro 10 dias. O copeiro, que creio eu que tinha o mesmo raciocínio cozinheirístico que eu, pensou, menos 4 para eu ter que preparar a carne. Eu acho que ele deve ter pensado isso. Daniel, por mim, beleza. Fica à vontade. Me dá a listinha dos legumes aí que tu prefere. Água aqui é o que não falta, né? Água aqui, suco de Deus. A gente manda pra você. Só que Daniel atentou para um detalhe. Daniel chega para o copeiro e fala assim, mas eu quero te trazer uma segurança. Se no passar do período dos 10 dias, nós não estivermos bem, a gente quebra o contrato, eu volto, caio aí nos padrões que você coloca para mim e fica tudo certo, a gente segue o barco, temos mais um período, né, para cumprir o estado probatório aí que Nabucodonosor nos passou. Combinado? Combinado. Veja que coisa incrível, meus irmãos. Deus começou a mover
Daniel, quando procurou o oficial, ele fala sobre período. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Abre aí de novo, Daniel capítulo 1, no verso 8. Ele vai até o oficial, né? E no verso 9 ele fala assim, olha, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deu algum prazo? Tinha prazo aí? Descrito? Não. Então, na cabeça do oficial, ele pensou assim, nossa, Daniel quer comer legume e beber água por 3 anos. Se eu apresento esses 4 para Nabucodonosor e eles aparecem abatidos lá, eu vou morrer. Meus irmãos, o copeiro aqui, o oficial aqui, ele raciocinou logicamente. Ele tinha as suas razões. E a Bíblia diz que Deus deu graça, concedeu misericórdia para com Daniel, ou seja, o oficial, ele se compadeceu, ele compreendeu, ele até quis ajudar Daniel. Mas ele teve medo, sabe por quê? Porque às vezes a lógica nos impede de entender aquilo que Deus quer fazer. Às vezes, nós precisamos tomar atitudes e decisões que na nossa mente não são compreensíveis. Mas quando Daniel chega no copeiro, ele já chega com outra estratégia. Peraí. Eu não vou dizer para ele, eu quero provar para ele. E não quero deixar uma prova longa. Eu quero deixar uma prova imediata. Sabe por quê? Porque Daniel tinha conhecimento do poder, do kairós do nosso Deus. O nosso Deus, ele não trabalha com anos. O nosso Deus trabalha com dias. Daniel chegou para o copeiro e falou assim, olha, não preciso de 3 anos, eu preciso de dias. Vamos fazer assim? Me dá dias, porque o Deus a quem eu sirvo, creio que Daniel tenha pensado isso lá no seu coração. O Deus a quem eu sirvo, ele faz o que quer, na hora que quer, e ele faz em dias. Porque 1000 anos, aquilo que Deus pode fazer na minha vida em 1000 anos, ele pode fazer em um dia. E aquilo que ele vai fazer em um dia é resultado que pode ser resultado de 1000 anos. Esse é o Deus que eu creio. É assim que Daniel pensava. E ele chegou no copeiro, irmãos, contra esse argumento. O copeiro não tinha nem como contrapor. Peraí, Daniel, 10 dias? 10 dias não vai fazer diferença nenhuma diante de 3 anos. Vai lá, faz, pelo menos eu tenho 10 dias com menos carne para preparar. E assim foi. Sabe, meu irmão, às vezes a gente pede oportunidades de experimentar do manjar do nosso Deus, porque nós estamos recorrendo a pessoas grandes, quando do nosso lado tem um copeiro que vai abrir as portas. Então nós temos que prestar atenção naquilo que Deus está nos trazendo como estratégia. Sabe, às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa vaidade, às vezes os nossos títulos nos fazem olhar diretamente para os grandes, quando Deus está movendo os pequenos para nos levarmos aonde Ele quer nos levar. Não foi assim com Mardoqueu? Lembra dele como rainha? Ele sabia coisas que ela não tinha entendimento. Deus usa as pessoas pequenas. Meu irmão, não despreza o manobrista aí do seu condomínio. Não despreza o porteiro. Ouça aquilo que ele tem para dizer. Não despreza a sua faxineira. Deus fala com você do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E Ele move tudo ao seu favor. Quando você decide firmemente no seu coração se manter nos princípios que Ele designou para você. Essa é a verdade de Deus para nós hoje. O segundo segredo de Daniel
é que por mais que as circunstâncias me façam ver os grandes como uma solução, quando eu me firmo no princípio e nos valores do reino, Deus move todos ao meu favor. Deus moveu o copeiro. E aí, meu irmão, foi bênção atrás de bênção. Foi vitória atrás de vitória. Sabe, Daniel, ele tinha um princípio muito forte no seu coração. Manter a paz com todos. Quando ele foi se reportar ao oficial, meu irmão, veja, ele era um nobre. Foi levado como preso. Nessa novela da Bíblia, que a gente consegue visualizar um pouco mais os contextos, né? A gente começa a ver um pouco da cultura, a gente visualiza um pouco como era na época, mais ou menos. A gente começa a ver como as pessoas eram tratadas. Por mais que tivessem intelecto, por mais que fossem nobres, eles eram diminuídos. E muitas vezes nós somos diminuídos e, em resposta, nós queremos o quê? Nos revoltar. Queremos crescer. Empinamos o peito, levantamos a postura, gritamos, falamos alto, nos tornamos arrogantes. Mas quando Daniel recebe o não do oficial, ele abaixa a cabeça, porque creio eu que dentro do seu coração ele tinha latente princípios preciosos. E um desses princípios era manter a paz com todos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, vamos dar uma passadinha lá no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 12. Olha que diz o verso 14. Vou ler para você aqui na versão que eu tenho aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Interessante, né? Meu irmão, eu creio, pela fé, que a Bíblia é a palavra de Deus. E nesse trecho em que nós lemos a palavra de Deus, paz com todos vem antes da santificação. Não dá para encontrarmos santificação se nós não buscarmos ter paz com todos. Um grande diferencial da vida desse jovem foi ter esse princípio. Eu não vou me mostrar diferente, eu não vou me mostrar separado se eu não buscar a paz com todos. Daniel tinha isso em mente. E ele falou, não, eu tenho que buscar a paz com o oficial. Eu tenho que trazer a paz para mim e a paz para ele. Pensa comigo, gente, olha só, vamos voltar lá no oficial. Imagina que o oficial tenha dito sim para ele, Roseli. O oficial disse sim para Daniel. E aí o que passa na cabeça do oficial? Gente, eu não vou largar a mão desse cara. Eu vou ficar falando com ele, eu vou ficar na cola dele o tempo inteiro. Eu vou ficar pensando nele o tempo todo. E aí, eu imagino assim, primeiro dia, o oficial bate lá na porta de Daniel e vem aqui. Vamos medir bíceps, peso, altura. Vamos ver o olho, tá com anemia? Não, ainda tá bem. Primeiro dia, aprovado. Pode continuar com o legume, pode continuar com a água. Segundo dia, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês todos vêm aqui. Vamos medir tudo de novo. Gente, seria o tormento. Seria uma inquietude no coração do oficial e também na vida de Daniel. Pensa num dia... Gente, seria possível viver paz assim? Não ia. Mas quando o oficial disse não para Daniel, Daniel entendeu e falou assim, ele não vai ter paz, e nem eu. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a estratégia. A paz é o foco. Eu tenho que manter essa paz. E aí ele conseguiu uma estratégia com alguém que captaria a ideia
e juntos eles pudessem conviver tempos de paz. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Não dá para buscar a santidade se não buscarmos ter paz com todos. É extremamente necessário. Daniel sabia disso. Daniel entendia isso. E a estratégia dele mudou. Mudou não o seu intento, mas mudou a sua forma. Daniel não mudou o ponto final. Agradar ao meu Deus sobre todas as coisas. Amar ao meu Deus sobre todas as coisas. Mas ele mudou a rota. E chega então o dia glorioso. Passados 10 dias, verso 15, você pode ler comigo? Vamos voltar lá para Daniel. A gente estava em Hebreus, vamos voltar lá para Daniel. Daniel 1. Passados 10 dias. Verso 15, vou ler aqui. No fim dos 10 dias, a sua aparência era... Lê para mim aí, completa. No passado dos 10 dias, a sua aparência era... Ih, não ouvi não, irmão. Eu acho que eu não consegui. Vamos de novo. E passados os 10 dias, a sua aparência era... melhor. Não era diferente. Não era igual. Não era compatível. Era melhor. Era superada. Tão superada que o copeiro falou assim: opa! Não vou dar mais nada disso de carne viva para ele. Eles estão melhores do que eram. Eles estão melhores do que aqueles que eu tratava a pandelô. A aparência deles era melhor. Mas tem um segredo que meu irmão, minha irmã, Deus trouxe ao meu coração ontem à noite isso. Eu não posso sair daqui sem dizer isso, sem compartilhar isso com você. Quando Daniel chegou ao copeiro, ele disse assim para ele: olha, deixa que a gente coma. E passados 10 dias, veja como vamos estar. E você avalie se a gente continua com os legumes e a água, ou se a gente vai precisar voltar para o seu recurso. Você já parou para pensar por que Daniel pediu para que o copeiro visse? Já parou para pensar? Tem uma suposição? Mas olha só, o copeiro era um eunuco enraizado em cultura de caldeu. Caldeu, meu irmão, aqui representa o mundo. E sabe qual é o grande lance? Mundo não entende processo. Mundo vê resultado. Mundo não vai entender porque você faz jejum. Mundo não vai entender porque domingo de manhã você tem sede de vir para a igreja. Mundo não vai entender porque você faz corrente de oração. Mundo não vai entender porque você liga para o irmão clamando para que ele ore com você para a cura do seu familiar. Mundo não entende processo. Mundo não entende por que comer legume e beber água. Mundo vê resultado. Daniel sabia disso. Daniel falava com ele assim: olha, eu sei que você não vai entender o processo. Eu quero que você veja. Sabe, meu irmão, o que Deus está falando para nós que somos igreja de Cristo hoje, buscando a santificação? Para de querer ensinar processo nos seus momentos de evangelização. Porque você precisa jejuar. Porque você precisa orar. Você precisa ler mais a Bíblia.
Isso é processo, isso não é resultado. Sabe qual é o resultado? Você quer a sua casa salva? Crê no Senhor Jesus Cristo. Vem comigo que eu vou andar com você no processo. Venha junto comigo, vamos orar, vou orar com você, vamos falar juntos, porque o Espírito Santo intercede por nós quando nós não conseguimos falar. Ande junto daquele com o qual Deus te despertou para evangelizar. Ande com ele no processo. E quando ele alcançar o resultado que ele esperava, diga: foi a boa mão do Senhor que fez isso. Você entendeu, eunuco? Você entendeu, caldeu? Você entendeu, copeiro? Nós somos os melhores. Eu não quero te explicar o processo. Eu quero te mostrar o resultado. E não é qualquer resultado. Não é o resultado alcançado com 3 anos. É um resultado de um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos em 10 dias. Você está entendendo? Esse é o chamado do Senhor para nós hoje. Vamos sair da questão da santificação. Sabe por quê? Santificação é processo, santidade é resultado. Vamos mostrar uma igreja santa, sabe? Meu irmão, muitas vezes a gente se gloria, sabe com o quê? Com os pecados que nós não cometemos. Ah, porque eu não minto, eu não adultero, porque eu não roubo. E a gente, né, fica orgulhoso. Mas a gente não se orgulha, não, porque eu me abaixo para aquela irmã que caiu e digo: olha, eu também não te condeno. Olha, onde estão os seus acusadores? Eu não te condeno. Olha, você está curado. Olha, você pecou, mas vai porque o Deus a quem nós servimos te perdoa de todo o pecado e joga no profundo dos mares, não lembra, mas não peca de novo. Nós temos mostrado uma igreja que se orgulha dos pecados que não comete ou da compaixão e da graça que nós estamos mostrando através das nossas vidas como redimidos. Não é verdade? A gente se orgulha mais dos pecados que a gente não comete. Mas eu quero te trazer um alerta para terminar a minha fala aqui. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Abre aí. Já estou terminando. No livro de Isaías, no capítulo 65, eu vou ler para você o verso 5. Presta atenção no que o Senhor Deus diz para nós. Olha, você, povo que diz, olha o que diz. Fica onde está, não te achegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Sabe o que Deus diz? És para mim como fumaça de fumo de rolo em algumas versões. És para mim como vinagre nos olhos em outras versões. Sabe o que Deus diz? Você, que no seu coração, na sua mente, se diz mais santo do que outros, você, para mim, eu nunca tive contato com fumo de rolo. Mas fumaça, meu irmão, eu que sou alérgica, então, para mim, eu sinto o cheiro da fumaça longe. Eu, como cozinheira, às vezes, né, habilidosa como sou, já dei umas esguichadas de vinagre no olho, no nariz, de vez em quando tem uns esguichinhos. Sabe o que Deus diz aqui? Se você pensa, se você fala assim na sua mente, no seu coração, sou mais santo do que o outro, você, para mim, é insuportável. Meu irmão, existe sim a santidade fake. É essa santidade que se orgulha do que faz, que se orgulha dos seus anos de igreja, que se orgulha do seu título na congregação, que sou pastor, que sou ministro, que sou adorador, que sou membro fundador. Mas lá no seu coração você diz o quê? Não.
não posso conviver com você não, porque eu sou mais santo que você. Meu irmão, Deus está dizendo para nós, cuidado, para que esse processo de santificação não te leve para uma santidade fake. Uma santidade que não te faz me ver, mas para mim é insuportável. Sabe, meu querido? Sabe, minha querida? Não vim aqui para descer a marreta em você, mas é porque Deus falou comigo assim, Vanessa, não dá para buscar uma santidade fake. Não dá. Não te salvei, não te resgatei, não enviei meu filho para morrer no seu lugar, para que você passe por processos e alcance uma santidade que no final não vai me fazer enxergar você face a face. É agora que eu te chamo para uma vida com uma identidade, com uma vida integralmente voltada para mim e extremamente inabalável. Sabe, minha irmã, sabe, meu irmão? Não dá para buscar a santificação sem ter uma decisão firme no seu coração. Daniel me ensinou que tenho que ter uma decisão firme no meu coração. Não dá para buscarmos santificação se eu não tiver dedicada em ter a paz com todos. Não dá para eu encontrar e buscar a santificação genuína se eu não mostrar para o mundo os resultados. Você pode baixar a sua cabeça? Nós vamos orar. Sabe? O Senhor já disse o que tinha para dizer. O Senhor já falou o que tinha para falar. A decisão de receber, de entender que é para você, está nas suas mãos.